Bom, gente, vamos retomar as nossas aulas aí de empreendedorismo, né? Comentamos aí sobre, enfim, o escopo da disciplina nas aulas anteriores. Hoje a gente vai trabalhar uma revisão, digamos assim, das questões teóricas acerca da administração, das principais abordagens que de certa forma servirão para nós na hora da gente pensar as ações empreendedoras, né, com as quais a gente, ou a partir das quais a gente vai criar a nossa empresa, pensar o nosso negócio. Vocês vão ver que tem sempre uma correlação com essas abordagens teóricas, né? E eu resolvi fazer dessa forma, né, pensar uma revisão, porque num determinado momento a gente viu que o autor que a gente está trabalhando, que é o Chiavenato, ele vai falar, né, da necessidade do empreendedor saber planejar, organizar, dirigir e controlar, o tal do PODC, perdão, que é as noções administrativas do Peter Drucker, né, da chamada escola neoclássica. E em grande medida essa proposta do Peter Drucker nada mais é, ou nada mais foi, do que uma revisão das funções administrativas propostas pelo Fayol, lá da abordagem clássica, né? E aí seria razoável, portanto, a gente pensar como que nós desenvolvemos, né, essa linguagem conceitual, teórica, que serve para você designar os fenômenos em administração, para a gente entender esse desenvolvimento, o contexto e o que vem depois dela. Então, para isso eu acho melhor fazer uma revisão dessa abordagem teórica, para a gente então deixar, digamos assim, uma base bem bacana em termos de conceito, teoria, a terminologia que a gente vai utilizar, tá? Então vale a pena sempre pensar dentro de uma visão geral, que você tem diferentes abordagens teóricas em administração, tá? Diferentes abordagens teóricas em administração. E que você coloca como se fosse, digamos assim, uma evolução do pensamento acerca das formas de administrar. Você pode pensar em termos de uma evolução ou em termos de uma dinâmica, né? Para não falar que sempre tem um acúmulo de conhecimento, que você vai ganhando melhor capacidade para se fazer. Pensa em termos de uma dinâmica, né? Então você tem lá a chamada abordagem clássica, né, que você pode colocar 3 escolas ali: a científica, a clássica propriamente, e a burocrática, tá? E depois você tem a escola humana, a neoclássica, a sistêmica e a contingencial. Que são as principais. A gente vai apresentar alguns elementos para a gente refletir, né, acerca da terminologia que essas escolas nos proporcionaram. E é sempre bom entender que quando que começa, né, essa tentativa de discutir teoricamente, né, discutir a terminologia adequada para você fazer a abordagem, né, das empresas. Então isso ocorre ali, né, no cenário pós-revolução industrial. Isso é bem importante, né? A revolução industrial não tem uma datação precisa, mas você pode pensar que ela começa ali por volta de 1760 e vai até 1840. E essa revolução industrial, ela causou um profundo impacto na sociedade, né? Criou a urbanização, né? As pessoas deixaram o campo, foram para as cidades, a proletarização, né? Antes da Revolução Industrial, você tinha o chamado trabalho artesão, né?
em que aquilo que é utilizado para a produção pertencia ao produtor, pertencia ao artesão, né? E que trabalhava em grande medida numa extensão da sua residência, numa extensão da sua casa, lá numa oficina, né? Então a matéria-prima pertencia a ele, as ferramentas, né? O capital, o dinheiro para comprar ferramentas e matéria-prima também era dele, né? Do artesão, do produtor propriamente, e assim como a mão de obra, né? De forma que o produto final, né, desse trabalho de produzir, né, pertencia ao artesão. E a produção, ela focava mais de um aspecto mais local, né, e um baixo índice de produtividade, porque atendia às localidades, às demandas locais, e às vezes o trabalho era feito por demanda, não era um trabalho por escala. Já apresentei aí uma diferença fundamental entre o trabalho artesão e o trabalho pós-revolução industrial, que é a produção em escala, né? E aí nessa produção em escala, que é própria do mundo, né, da revolução industrial e posterior à revolução industrial, os artesãos, eles vão virar trabalhadores assalariados. Você vai ter grandes galpões, né, que serão as fábricas, e os trabalhadores, que já não são mais artesãos, vão se concentrar ali, né? Vão trabalhar ali, né? E vão usar ferramentas que não mais lhes pertencem, tá? A matéria-prima também não foi adquirida por eles, eles vão na verdade vender a sua mão de obra, por isso que a gente chama de trabalhador assalariado, ele vai vender sua mão de obra, né? E o produto final, né, dessa dinâmica produtiva, né, dessa produção, ela vai pertencer ao dono do galpão, ao dono da fábrica, correto? Então você tem uma lógica aí que precisa garantir a manutenção da venda para você garantir, né, a funcionalidade da fábrica. Então você vai ter que ter ampliação de mercados, né? Você vai sair do mercado local, ir para o mercado regional e aí para o mercado global. Isso tudo é extremamente importante para a gente entender o significado do desenvolvimento do mundo capitalista, do desenvolvimento da sociedade ligada ao mundo da Revolução Industrial, e com isso a reflexão acerca desses fenômenos, né? Ademais, associado a esse processo, paralelo a esse processo, melhor dizendo, você vai ter também o desenvolvimento do papel da ciência, né? O século XIX, o século ali onde você está já reconhecendo os efeitos da Revolução Industrial nas sociedades, você também tem no século XIX a ascensão da ciência, né? Aquele desejo de controlar o objeto, de entender os fenômenos, de categorizar os fenômenos para medir, controlar e prever, né, os resultados. Então é nesse âmbito, né, é nesse contexto onde você tem já os fenômenos, né, concernentes, né, consequentes da Revolução Industrial, onde você tem a ascensão da ciência, é que vai surgir o primeiro pensador na área de administração, né, que é o Frederick Taylor, né? Ele vai apresentar um livro muito importante chamado Princípios da Administração Científica. A gente até encontra o livro ainda hoje, né? Mas tem que entender que é um livro, né, datado, é um livro daquele período, né? E aí ele vai tentar instrumentalizar aquilo que ele conhece, aquilo que ele concebe enquanto ciência, para poder avaliar a empresa, certo? Então ele vai lá observar, digamos assim, o chão de fábrica, tá? O chão de fábrica, né? Ele vai tentar aplicar a racionalidade científica, tentando ampliar a eficiência do processo produtivo, tá? Eficiência. Então ele vai buscar a padronização da forma de trabalho, né? A padronização do jeito de fazer, correto? E não só isso, percebam que é na eficiência, gente, é justamente, né, no processo,
né? Se fosse no produto final, seria eficácia, tá? A gente já discutiu isso, né? Eficiência tem a ver com o meio, né? Os meios, os recursos, e eficácia tem a ver com os fins, né? Isso não está nessa escola, vai estar na escola neoclássica, mas nós podemos já utilizar essa terminologia para avaliar aquilo que o autor, no caso, o Frederick Taylor, gostaria de fazer. Então ele busca a padronização na forma de fazer, na forma de trabalhar. Tá? Não só isso, ele vai fazer um estudo dos movimentos executados pelos trabalhadores, né, pelo tempo de execução, né? Semelhante, mais ou menos essa ideia assim, número de apertos de uma determinada, sei lá, uma porca, por exemplo, por minuto, número de montagens, né, de uma determinada peça por minuto. Então isso é o que a gente chama de estudo, né, do tempo e dos movimentos, tá? E com base nisso se concebe N questões, né, N ideias acerca de como você remunerar o trabalhador. Então você pensa, por exemplo, em remunerar por produtividade, você pensa em fazer sessões, né, com alto nível de especialização, né? Então você já começa a fazer um layout, né, da produção, a divisão do trabalho, né? Perceba que ele está olhando assim no chão de fábrica. Isso é muito importante, viu, gente? Tá? Porque isso marca a diferença dele para as escolas subsequentes, né? E ele tem uma visão assim extremamente mecanicista do homem, né? Como se o homem fosse uma maquininha mesmo, né? Um apertador de porcas, né? Fazendo sempre o mesmo movimento, e fazendo esse movimento ele ganharia um tipo de especialização e melhor rendimento produtivo. Então é um tratamento, digamos assim, desumano do homem, né? Um tratamento mecânico. Então você tem ali possibilidades inclusive de exploração do trabalhador em jornadas exaustivas, né, de mais de 12, 15 horas, né? Então, se você for pensar assim, em resumo, com relação a essa abordagem científica do Taylor, eu poderia dizer que o Taylor ele tem o foco na execução das tarefas, diferentemente de um outro autor que também faz parte dessa escola, que é o Henri Fayol, né? Henri Fayol, melhor dizendo, né? E ele não está pensando no chão de fábrica, ele não está pensando nas tarefas, ele vai pensar na estrutura empresarial. Então ele vai olhar o todo, tá? É bem interessante porque ele apresenta um livro, né, que é chamado Administração Industrial e Geral. Nós encontramos o livro ainda aí, né? E ali ele propõe as funções empresariais e dentre elas as chamadas funções administrativas, né? Que seriam previsão, organização, comando, coordenação e controle, é o tal do POCC, que depois a teoria neoclássica do Peter Drucker ele vai repensar isso e vai ficar o PODC que nós conhecemos até hoje, né? Então ele escreve um livro, o Henri Fayol, ali em 1916, né, aproximadamente, e o foco dele é a empresa, né? É a administração no todo, não é a tarefa, né? Por isso que ele tem uma abordagem clássica nesse sentido, né? E aí ele vai enumerar as funções empresariais, né? E aí vai trazer para a gente um certo conjunto, né? Um certo grupo de funções da empresa que para ele perpassariam, né, todas as empresas em geral. E a gente, ao conhecer, a gente também pode até pensar sobre isso, né? Então uma função empresarial fundamental para ele é a função técnica. Além dessa tem a função comercial, a financeira,
a função de segurança, a função contábil e a administrativa, tá? Então, falando um pouquinho de cada uma, né? A função técnica é o processo de produção propriamente, né? De bens ou o processo de prestação de serviços. Quando mais para frente a gente for ver a gestão de processo, a gente vai entender que a função técnica é o processo primário da empresa, tá? As outras funções, comercial, financeira, segurança e contábil, são funções secundárias, tá? Pensando aí pela gestão de processos. Então a comercial é o processo de compra, né? De insumos, né? Para a produção, e também o processo de venda dos produtos, né? Ou dos bens que foram desenvolvidos pela empresa. Você também tem a função financeira, né, que vai se responsabilizar pelo orçamento e pela gestão dos recursos financeiros, né? Também você vai ter que pensar uma outra função empresarial importante, que é a questão da segurança, né? A proteção dos recursos, né? Recursos materiais, recursos humanos, né? Toda empresa tem que ter isso. E além dessas que eu comentei agora, dessas 4, você ainda tem a função contábil, né, o que é o registro, né, e a prestação de contas, né, em termos de balanço patrimonial, né, o DRE, e ativos e passivos, né. E aí a função extremamente importante com a qual ele vai trabalhar e vai desenvolver um pouco mais são as funções administrativas, né, que eu havia falado para vocês, que são a previsão, a organização, o comando, né, a coordenação e o controle, tá? Então perceba que ele não está ali no chão de fábrica, ele está trabalhando certas concepções terminológicas que nos ajudariam a planejar e a organizar a empresa. Então essa é a segunda escola, a escola clássica propriamente. Lembrando que dentro da abordagem clássica você tem 3 escolas: a científica, a clássica, que é a do Fayol, que nós estamos falando agora, e a próxima é a chamada escola burocrática, tá? A escola burocrática, que é a escola ligada a uma personalidade muito importante, que ele vai perpassar o mundo da administração, o mundo da sociologia, o mundo da política, o mundo da economia, tá? Toda hora a gente está falando sobre ele, que é o Max Weber, né? Um sociólogo, filósofo, economista alemão extremamente importante, participou das discussões acerca da paz ao final da Primeira Guerra Mundial. Então percebam que ele tem assim um conjunto de experiências e reflexões que são importantes para a gente pensar a administração, né? E a escola do Weber é chamada escola burocrática, mas o fato dela se chamar, né, escola burocrática não é no sentido pejorativo do termo, não é no sentido negativo do termo, como nós vemos hoje, tá? Quando se criou essa ideia de escola burocrática, pensou-se na ideia de você eliminar, né, todo o personalismo, todo o clientelismo, o paternalismo que existiam nas organizações, né? Eu poderia pensar tanto em termos da abordagem científica do Taylor, né, na execução das tarefas, como também na previsão, na organização, enfim, controle nas funções administrativas do Fayol, mas eu tinha que ter alguma garantia com relação à impessoalidade, né, das atividades, senão eu perderia a dinâmica, senão eu perderia, né, o trabalho propriamente. Então a ideia de burocracia por parte do Weber ela nada mais era do que você criar regras, né? Aspectos formais, regulamentos, para você tirar
o poder de decisão, digamos assim, das pessoas e passar a ter o poder de decisão nas funções. De forma que se você mudasse uma pessoa de uma função para outra, tá? Aquela função, em função dos regulamentos, em função das regras estabelecidas por essa abordagem burocrática, se manteria no mesmo padrão. Tá legal? Então o Weber está muito ligado na formalização dos processos da administração, certo? E com isso buscar a despersonalização, correto? Então ele vai buscar racionalizar, tá? As atividades para você reduzir desperdício, para você melhorar a eficiência, para você minimizar o personalismo, e onde tem muito personalismo também tem corrupção, né? Tem corrupção, então a empresa acabava perdendo em função dessa ausência de forma, tá? Então, como eu falei, burocracia é uma concepção positiva, tá? É uma concepção positiva. Então, pensando características gerais, né, já dá para a gente até inferir algumas coisas a partir daquilo que eu falei aqui. A formalidade, certo? Então, você vai ter regulamentos e regimentos, né? A descrição das funcionalidades, a descrição do que tem que ser feito, né? A descrição do que faz as autoridades. A autoridade não é por causa da pessoa, a autoridade vai ser por causa da função. Padronização das formas de comunicação, certo? Então, hoje, se você tem a comunicação na empresa, seja no meio digital ou seja no meio impresso, se ela tem um padrão de comunicação, é por causa justamente desse avanço, né, da administração com essa visão weberiana, tá? E assim, o poder do chefe não é mais direcionado para aquilo que ele deseja, vai ser direcionado para os objetivos da empresa. Por quê? Porque vai estar regulamentado, vai estar regrado já justamente com esse intuito, tá? Então você reduz o caráter pessoal. Então você tem a formalidade como característica geral e por consequência a impessoalidade, certo? Porque as regras servirão para todos, tá? À medida que você tem a enumeração de direitos e deveres, tá? A promoção não vai ser mais por paternalismo, por questões pessoais, vai ser por mérito, certo? Não mais por afetividade. O poder não é mais das pessoas, é dos cargos, certo? Olha como está reduzindo a impessoalidade. Isso eu acho que era algo necessário, né? E, como eu falei, as formas padronizadas de comunicação vão garantir uma linguagem objetiva, né? Então você reduz a perda do tempo, você reduz a perda de material, certo? De recursos. Então eu falei formalidade, impessoalidade como características gerais. Com isso você vai ter um alto nível de profissionalização, porque você pode ter especialização das tarefas, você... Por mérito, se você tem a promoção por mérito, então você vai fazer com que as pessoas busquem conhecimento dentro daquelas atividades. A contratação, portanto, vai ser em termos de a capacidade profissional das pessoas, correto? Não por afetividade. Você vai ter a promoção por resultados, certo? E com isso você começa a estruturar carreiras dentro das empresas e passa a ter um plano formal de funções, cargos e salários. Então a burocracia nesse sentido da reforma weberiana, da abordagem weberiana, ela está dentro dessa visão, certo? A profissionalização, inclusive, né, pelo fato de você estruturar funções e cargos, permite, inclusive, você desenvolver políticas de treinamento para que as pessoas exerçam aquelas funções, né?
Então você tem assim um nível de estruturação muito interessante, né? Porque você vai ter também a hierarquização das funções, tá legal? Então o cargo, a função é que vai ter um poder, e esse poder já não é mais subjetivo, já não é mais pessoal, ele vai ser um poder objetivo, impessoal. Tá? Então isso é importante para a gente entender a chamada abordagem dentro dessa escola que é a escola weberiana. Tá? Para terminar, a gente vai falar de algumas características assim mais específicas, né? Que eu acho que vale a pena a gente enumerar, né? E depois das chamadas disfunções burocráticas, que a gente sabe mais das disfunções do que das funções propriamente, né? Pelo fato da gente ter, na nossa linguagem, na nossa terminologia, o termo burocracia tem um sentido muito pejorativo, né? Então, com relação a características mais específicas, né? O que vai propor a escola burocrática? Normas e regulamentos, divisão do trabalho, hierarquização, né, a estrutura hierárquica da empresa, objetividade, especialização funcional, a formalização da comunicação, né, a padronização da comunicação e rotinas procedimentais. Tá? Tudo isso com o intuito de você superar, né, a administração com aquele viés pessoal, que tinha um caráter informal, clientelista, afetivo, né, carregado de sentimentalismo, quebrar certos costumes que tinham por base aspectos, digamos assim, do achismo das pessoas, tá? Que as duas escolas anteriores não conseguiram minimizar isso porque não se preocuparam com isso. Porém, né, a abordagem da escola burocrática tem também muitas deficiências, muitos aspectos negativos, os quais nós chamamos, né, dentro da literatura que aborda a teoria da administração, esses aspectos negativos são chamados de disfunções burocráticas. Tá? E aí eu vou enumerar algumas aqui. Perda da noção global da empresa, porque eu fico muito preocupado com a minha rotina, com a minha função, em atender o regulamento, em atender a regra, né? Letargia no processo decisório, por quê? Porque as pessoas perderam a autonomia, né? Ela ficou olhando muito mais a questão da função do que a necessidade de decidir, né? Isso é muito bem colocado, né? Se a gente pensar da seguinte forma: preocupação com as regras e não com os resultados. Então, se eu estou dentro de uma estrutura de tomada de decisão, eu estou muito mais preocupado em atender a regra do que buscar o resultado da decisão propriamente. E com isso eu tenho o desestímulo à inovação por parte das pessoas. Então essas são as disfunções burocráticas, né, que vou enumerá-las mais uma vez, que a gente tem que guardar, né, como um aspecto negativo da abordagem burocrática. Então são elas: perda da noção global da empresa, letargia no processo decisório, preocupação com as regras e não com os resultados e desestímulo à inovação. Com isso nós terminamos as 3 primeiras escolas, tá? Vou abrir agora para algum comentário, né, se as pessoas quiserem interagir, e depois eu volto, né, já com as outras escolas para a gente dar continuidade à discussão, ou melhor, a essa revisão das abordagens no plano da administração. Voltamos já.